Fala pessoal, a graça e a paz de Túlio Wenzel e você está na luz. Hoje nós vamos falar sobre eu sei porque você cansa de orar. E é verdade porque isso acontece comigo. Mas assim, eu quero falar para você o seguinte, nós vamos hoje aqui falar sobre ciência, nós vamos colocar a palavra de Deus, Bíblia, e nós vamos discutir uma imagem que eu peguei na internet e achei muito interessante. Nós vamos fazer um compiladão de tudo e eu quero, no final, na hora que a gente fazer uma conclusão, você vai ter um ponto de vista diferenciado. Como eu costumo dizer, você vai ter uma perspectiva diferente de uma passagem que eu já vou citá-la aqui nas escrituras e te falar sobre algumas coisas que tem a ver com ciência e que se você a usar a seu favor, vai dar bom. Mas antes da gente falar sobre o assunto, deixa eu colocar aqui os contatos na tela para você. Então nós temos aí o e-mail que está subindo aqui na tela para você. Pode mandar e-mail. Se você quiser também tem o nosso WhatsApp, que inclusive sempre um pouquinho antes de postar o vídeo, ou seja, publicá-lo, eu envio uma mensagem para cada um. Alguns eu ainda não tenho, tá? Se de repente você não recebe nenhum comunicado antes do vídeo, você só está sendo comunicado pelo YouTube. Se você quiser que eu te mande também esse comunicado de sempre ter o vídeo aos sábados às 18 horas, pode me mandar um WhatsApp, tá aí o número na tela, e eu adiciono você na nossa lista e você também passa a receber aí. Eu não vou ficar mandando todo dia, não, é uma vez por semana, tá pessoal? Sempre os vídeos são semanais, às 18 horas, publicação dele, bem? Se você quiser também, o Instagram tá aqui ó, na luz, ele também pode ser compartilhado, você pode colocar no seu history, pode fazer a publicação também, marca-o na luz que a Vanessa vai te responder e assim a gente cada vez segue um pouquinho mais adiante. Conto com vocês nessa ajuda. E sem mais delongas, vamos falar sobre os assuntos que eu mencionei. Primeiramente eu queria citar para vocês aqui esse cara. Esse cara aqui, mano. Eu coloquei a foto dele um pouquinho mais novo, né? Porque tem algumas fotos dele um pouco mais velho. Esse é o Sir Isaac Newton. E nós hoje, eu não vou entrar em ciência, fica tranquilo, tá? Tem gente que já quis desligar o vídeo. Nossa, o cara vai falar de ciência, velho. Não vou falar de ciência, fiquem tranquilos. Mas eu vou citar a terceira lei dele. Essa eu vou. Por quê? É a lei da ação e da reação. E é muito importante porque a gente consegue usá-la facilmente no nosso dia a dia. E essa lei da ação e reação não vou entrar em méritos de fazer discussões sobre quem descobriu isso, como que... Não, mas olha, isso aí existe faz tempo e eu vou te mostrar na Bíblia, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre a terceira lei desse cara, nós vamos falar dessa imagem aqui, essa imagem é muito interessante, eu peguei ela na internet pronta e eu vou comentar sobre ela de acordo com o que eu vou ler da Bíblia. Então nós vamos fazer um compilado dessa imagem com a terceira lei de Newton e Palavra de Deus, Bíblia. E a gente vai tirar uma conclusão que você vai sair com uma perspectiva diferente. Inclusive, fácil para que você pratique e comece a ter mudanças na sua vida. Porque é isso que nós queremos. Uma experiência real e viva. Então nós já falamos do Isaac Newton, que é o rapaz que eu mostrei ali atrás. Nós vamos agora falar sobre essa imagem aí que está na tela. Talvez ela até ocupe um pouquinho mais o espaço na tela e me deixe um pouco de lado, mas é para você observá-la bem, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela agora. Eu achei muito interessante essa imagem, porque você percebe pessoas, e você percebe as pessoas sempre fazendo alguma coisa. E aí eu quero falar para você assim, da esquerda para a direita, na sua imagem que está aí na sua tela. Tem um rapaz que ele está com a camiseta vermelha. Esse rapaz ele cavou um pouquinho, parou numa zona de conforto legal, cruzou os braços, jogou a perna lá para cima e está só ali curtindo o momento. Para ele tá bom, você percebe porque a fisionomia dele, por mais que esteja pequena a imagem, a fisionomia dele é uma fisionomia do quê? De alguém satisfeito, não quer nada mais e nada menos. A outra imagem é a segunda imagem. A segunda imagem é de um rapaz o quê? Esse rapaz ele cavou um pouco mais do que o outro, que foi da camiseta vermelha, chegou num ponto
que ele encontrou algumas coisas preciosas. Aqui nessa imagem a gente vai falar sobre ouro e diamante, mas na verdade não se atente ao ouro e ao diamante, se atente às coisas que você tem na sua vida. Então as coisas que são preciosas para você. Se você reparar, esse rapaz que está com a camiseta verde, ele está eufórico. Você vê o cabelo dele arrepiado, ele está agitado. Quer dizer que ele encontrou, mas ele não estava preparado para encontrar aquilo. Dá a entender que ele foi por ir. Vamos lá e se der certo, deu. Se eu encontrar, eu encontrei. E realmente ele encontrou. Só que aí você vê que ele encontra e ele fica tudo perdido. Você vê que no cenário ali embaixo, no buraco que ele está, você vê que tem algumas coisas todas desorganizadas, as pedras preciosas estão todas no chão e ele dá um sentido de que ele está indo e voltando. Qual o sentido? Perdido. Encontrou, mas está perdido. Não sabe o que fazer. E agora eu encontrei, o que eu faço? Então nós, muitas vezes, estamos nessa situação. Mas enfim, calma aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre a gente em cima das imagens, tá? Vamos seguir para a terceira imagem. A terceira imagem é um rapaz que está com a camiseta azul e ele cavou. Agora que eu chamo, lógico, a atenção para quê? Gente, esse cara de camiseta azul, é muito interessante isso. Você percebe que ele está com uma mochila nas costas. Quem que cava um buraco e já coloca a mochila nas costas? Quer dizer, o cara foi determinado. Ele foi tão determinado que aqui eu vou chamar a sardinha pro lado espiritual, tá bom? E aí você que vê o seu. O lado espiritual aqui é o quê? Ele foi com tanta fé, mas com tanta fé, que ele iria encontrar, que ele colocou a mochilinha no lombo e foi cavar. Achou a primeira parte de pedras preciosas. Aí você percebe que no meio do caminho ficaram algumas ainda. Quer dizer, ele não encheu a mochila, ele deixou algumas ali e continuou cavando porque a fé que ele teve fez o quê? Ele falou assim, não, tem algo mais precioso. E ele continuou. E aí a imagem lá embaixo é ele cavando e uma pedrinha já saiu ali no canto esquerdinho dele. Uma pedrinha já saiu ali, quer dizer, se ele cavar mais um pouco ele encontra. Calma, que a gente já vai fazer sobre essa imagem uma conclusão, fechar uma ideia. E aí tem um outro rapaz que é o último, o quarto buraco, né? Que o rapaz está de branco, camiseta branca, ele cavou um pouquinho a mais que o de camiseta vermelha, só que ele parou ali e está pedindo socorro. Qual socorro? Para alguém tirar ele dali. Get out. E interessante, curioso de tudo, é o cara que está lá em cima. Ele também é uma pessoa, ele também faz parte dessa história. E eu estou olhando um pouquinho aqui porque eu estou olhando o meu monitor. E o cara está lá em cima, é interessante que ele está assim, de braço cruzado, só analisando. A paz está do lado dele, a pazinha está do lado dele. Quer dizer, ele veio com intenção, só que ele cruzou os braços e falou assim, calma aí. O cara de vermelho... Aí ele começa a fazer algumas explicações. O cara de vermelho, como se fosse o rapaz que está de braços cruzados ali. A perspectiva dele é assim. O rapaz de vermelho, ele começou a cavar num lugar árido, bruto, pedra forte. Por isso que ele parou ali e está satisfeito. O outro rapaz, choveu semana passada. Então ele cavou num buraquinho que estava mais, molhado, mais suave. Então ele conseguiu chegar na parte preciosa. O outro rapaz aqui, o que é o da terceira, ixi, ele cavou muito lá embaixo, hein? Eu não consigo enxergar ele não. Acho que ele morreu. Aí, do lado, ele tá vendo o cara pedindo socorro e tá ali de braço cruzado fazendo toda uma análise. E antes de juntar tudo, é engraçado que essa imagem, você com certeza se identificou com alguma dessas pessoas. Ou o cara que cavou, ou o cara que não cavou, ou o cara que está analisando, ou a pessoa que cavou mas está pedindo para sair, ou outro que cavou e encontrou, ou outro que não cavou, ou outro que cavou e encontrou tudo. Alguma dessas pessoas você se identificou, não tem jeito. E aí, pra mim, eu me identifiquei com todas. O cara é guloso, velho, é tudo. Não, é de verdade. É porque eu pego essa imagem como se fosse momentos, os momentos vividos, a nossa vida, em X, quando tinha X
anos, quando eu tinha tal idade, então você passa por fases realmente dentro da vida. Então por isso que eu queria falar, antes da gente juntar tudo para explicar e bater um papo sobre da Bíblia, sobre esses assuntos, sobre essa imagem, então eu queria que você fizesse o seguinte: primeiramente, antes da gente falar sobre tudo e eu começar a fazer os detalhes, inclusive encaixar a ciência aí, que é a terceira lei de Newton. Se você não tem esse costume, faça, tá? É sempre muito importante. Sempre quando você estiver lendo, pode ser, vendo um vídeo, vendo uma matéria, assistindo algo no qual é palavra de Deus, sempre tem uma Bíblia. Ai, Getúlio, mas poxa, para mim é difícil. Então não tem problema. Se você tiver no computador, abre um navegador diferente. Se você tiver no seu celular, abre uma outra aba e deixa a Bíblia aberta, porque é sempre bom ir acompanhando com o que a pessoa está falando. E quando a gente fala de Bíblia, a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então você, com a Bíblia aberta, fica mais fácil identificar um erro. Agora, se você tiver um conhecimento um pouquinho maior sobre as palavras, sobre as passagens, os versículos, já fez alguns estudos, maravilha. Você até arrisca ficar sem ela estar aberta. Mas ainda assim eu indico estar sempre com a palavra de Deus aberta, acompanhando tudo. Legal? E já para praticar, abre aí comigo em Tiago 4:8. Em Tiago 4:8 diz assim: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. Limpai-vos as mãos, pecadores. Vocês de dupla mentalidade, purificai o coração. Eu vou explicar dentro desse versículo, Tiago 4:8, eu vou explicar para você um pouquinho de cada trecho. Tá? E eu vou linkar com a ciência do Newton e a gente vai aplicar um pouquinho nessa imagem. Então a gente vai fazer um compiladão. Bom, terceira lei de Newton, ação e reação. Gente, está claro, muito simples. Tiago 4:8, o início é: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Isso aqui é ação e reação. Quem falar para mim que não é, desculpa, tá errado. Por quê? Se eu me achego a Deus, eu estou agindo, então uma ação. E Deus está falando assim: se você vier, você vai ter uma reação minha. Então presta atenção. Eu vou, ação. E Deus reage, reação. E olha aqui, fechou um ciclo. E aí, por isso que eu falo que a gente usa a terceira lei de Newton. Por quê? É muito importante. Depois a gente vai para o limpai vossas mãos. Por que limpai as vossas mãos? As nossas mãos, elas são instrumentos exteriores de muita coisa. Por exemplo, não sei, tá? Um homem, um marido que bate uma esposa, utiliza da mão. Você que é todo nervoso no trânsito, quando alguém te fecha alguma coisa, quando tenho certeza que você não faz assim: ô irmão, graça e paz. Você deve fazer algum gesto. Se não faz, já o fez. Foi com o quê? Mão. Enfim, várias outras coisas. Então, limpai-vos as nossas mãos, pecadores. Então ele já está afirmando que realmente nas mãos nós temos, então a gente tem que limpar. Aí a gente parte para o próximo: vocês de dupla mentalidade. O que é essa dupla mentalidade? É o bem e o errado. É o bem e o mal. É o certo e o errado. Na Bíblia já diz que nós não podemos e nem devemos e nem conseguiremos seguir dois senhores, servir dois senhores. Então, essa questão da divisão, que é a dupla mentalidade, é exatamente isso. Antigamente eu assisti um desenho que era do Pato Donald, da Disney. E eu lembro muito bem que num episódio o Pato Donald ia fazer alguma coisa, aí na hora que ele ia agir, aparecia um Pato Donald vestido de diabo e aparecia um Pato Donald vestido de anjo. É a dupla mentalidade. Então, quando ele ia fazer uma ação maldosa, o diabinho falava: vai mesmo, isso aí, ataca ele, porque ele fez isso com você. E aí quando ele ia para aquela ação, aí o anjinho falava: não, Donald, você não pode fazer isso, porque... Então,
essa dupla personalidade. Só estou colocando esse desenho porque foi algo da minha infância e eu lembrei, então eu queria compartilhar aqui com vocês. Provavelmente algum de vocês já deve ter visto também. E essa divisão, realmente, gente, são os nossos conflitos. E nós temos muitos. Então nós temos que ficar atentos quanto a esses conflitos. E depois da dupla mentalidade, ele fala sobre purificar o coração. Por que purificar o coração? Porque você tem que abandonar as coisas que são impuras, porque você tem que se aproximar de Deus de coração limpo, porque você tem que abandonar determinados desejos, você tem que abandonar determinados pensamentos que sempre vão vir. Não adianta. Eles vão ser insistentes em permanecer. Por isso que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue. A gente tem que lutar com coisas que não são desse mundo. Então, principalmente dentro da nossa cabeça, dentro do nosso pensamento, dentro da nossa mente, né? Para quem nunca leu aí, tem um livro muito bom, excelente, que fala um pouquinho sobre isso, que é O Campo de Batalha da Mente, que é da Joyce Meyer. É um livro muito bom. Então, assim, é interessante essa questão de purificar o coração. E aí eu fecho aqui Tiago 4:8. Então a gente explicou um pouquinho sobre cada parte. A gente falou daquelas imagens, falou da terceira lei. E por que eu coloquei o título de que eu sei porque você cansa de orar? Por quê? É simples, pessoal. Deixa eu citar aqui uma coisa que aconteceu comigo que foi no videogame. O que aconteceu no videogame? Eu tinha há um tempo atrás o PlayStation 1. E o PlayStation 1 para você colocar, para você fazer salve, quer dizer, eu continuar de onde eu parei, para não começar tudo do zero de novo um jogo, eu tinha um memory card que eu encaixava lá e salvava tudo dentro do memory card. Uma vez o memory card queimou e eu não tinha dinheiro para comprar outro. E eu falei, pô, eu quero jogar videogame. E eu não tinha memory card. Eu falei, vou jogar sem memory card. Nossa, era terrível. Por quê? Você jogava e olha que eu jogava muito. Jogava 1 hora, 2 horas. Aí eu ficava assim. Teve uma vez que minha mãe brigou comigo que eu falei assim. Minha mãe falou, menino, por que esse videogame tá ligado o dia inteiro? Por que eu não desliguei o videogame? Porque se eu desligasse eu ia perder tudo e eu não tinha memory card pra salvar. E o videogame, eu coloquei aqui justamente porque é aquela questão de não é igual um videogame na nossa vida, principalmente a vida espiritual, que é o quê? Quando você interrompe, quando você fala assim, não vou mais porque tá difícil, porque complicou, porque eu tive uma perda, um parente meu, porque a minha empresa está difícil, porque a minha empresa caiu, porque a empresa que eu com muito carinho abri, ela tá quase fechando, não, porque a empresa que eu trabalho, ela fez isso, não, porque o meu ferro queimou, não, porque o pneu do meu carro estourou. Eu comecei a orar, mas o negócio ruim começou tudo vindo uma avalanche. E assim, eu não quero te assustar, mas a partir do momento que você toma uma decisão, a partir do momento que você fala assim, estou definido e vou partir para fazer as coisas de Deus, para falar do Evangelho, para fazer suas orações, para se concentrar nessas coisas do alto, realmente, quando você toma um partido, o que vai acontecer? Vão tentar te parar. E aí a pessoa ela faz o quê? Ela começa a orar e ela pensa que ela vai ativar Deus através dessa oração frequente que ela tem. E ela começa a se frustrar, ela começa a não ver algumas respostas. E aí ela começa a duvidar e ela começa a se questionar. Por que ela começa a se questionar? Porque ela estava, quando ela entrou para orar, ela estava de uma maneira. Ela começou a orar, as coisas começaram a desandar. Ela estava orando, uma vida de oração, subiu orando. Aí ela pega aqui e para. E começa a cair nas armadilhas do inimigo. Como? Começa a ter alguns empecilhos, começa a ter alguns contratempos. E nesses contratempos ela começa a desanimar. Ao invés dela continuar, ela para. Aí ela mantém, é como se fosse um gráfico. Ela mantém, e aí, consequentemente, se ela continuar caindo nas armadilhas, adivinha o que vai acontecer? Ela começa a esfriar na fé. De repente, se fosse um tempo normal, ela estaria já não indo mais nos cultos na igreja, ela estaria se afastando de Deus, ela voltaria ao ponto zero. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, pessoal, o que acontece é assim, começa
para, recomeço. Aí ela vai, começa de novo, vai na fé, vai orando, vai até um pouco mais longe do que foi o anterior, mas ela para aqui nas armadilhas de cima, porque com certeza o inimigo não tem poucas armadilhas. E aí quando ela para, adivinha o que acontece? Ela recomeça. Então ela fica nesse looping automático de começo, recomeço, começo e recomeço. Começa, para, recomeço. Começa, para e recomeço. Tudo bem que ela pode ter uma margem assim. Parou aqui, depois ela parou aqui, depois ela parou aqui. Aí você fala assim, nossa, ela está crescendo. Só que cada vez que ela recomeça, são frustrações novas, são dizeres na cabeça falando assim, meu Deus, eu sou louca, é tudo da minha cabeça, eu sou loucão, isso não existe. E é muito perigoso quando você cai nas armadilhas. Por quê? Porque os seus sentimentos, porque vai entrar em conflito com a oração. Os seus sentimentos vão se revoltar contra a sua oração, porque a sua cabeça vai raciocinar assim, se é bom, vai causar coisa boa. Só que aí você começa a orar e ao invés de vir coisa boa, vem coisa ruim. Aí automaticamente o que você pensa? Então eu vou diminuir. E é aí que a gente entra lá naquela imagem. Qual foi a imagem? Aquela que a gente discutiu sobre o ouro, o diamante, as pessoas cavando. É exatamente isso. O que acontece? São os níveis de profundidade que a gente tem com Deus. Você viu que o primeiro rapaz, o de vermelho, ele ficou numa profundidade rasa. O outro encontrou um pouquinho e ficou perdidão. Então muitas vezes a gente tem que ficar atento porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu ganho tão pouco, eu recebo tão pouco. Eu queria deixar claro que o que você ganha é o que você é capaz de administrar. Nossa, isso é muito forte, o que é isso? Então eu não consigo administrar alguns milhões. É exatamente isso, porque você pode ser o rapaz que, lembra que ficou perdido ali no buraco? Ele encontrou, mas ele estava sem mochila, ele estava sem nada. Quer dizer, ele foi, como eu falei, ele foi por ir e encontrou. E aí ele se viu numa situação sem saber o que fazer. Então Deus talvez não te dê mais, porque aquele mais não vai te ajudar. Muito pelo contrário, vai te prejudicar. E aí, tirando a conclusão de tudo isso sobre a terceira lei de Newton, sobre a imagem que nós colocamos aqui e sobre palavra, Bíblia, que a gente leu, Tiago 4:8, a conclusão é o quê? Que esses altos e baixos, que quem cria? Eu. Por que eu, Getúlio? Porque eu que decido parar. Uma experiência que eu tive no passado. Eu tinha pago todas as contas tal, e estava no momento meio vermelho, e eu paguei todas as contas e acabou o dinheiro. E adivinha o que aconteceu? Eu estava ali orando, pô, Senhor, faz aí cair maná. Tô brincando. Eu falei, Senhor, tá difícil, assim, assim. E orando. Aí o ferro queimou. Pô, eu não tinha dinheiro para comprar remédio. Eu ia comprar ferro. Eu falei, Senhor da glória, como é que eu vou passar a roupa para ir trabalhar? Como é que a Vanessa vai trabalhar? Como é que o Luiz vai para a escola? E aí eu descontei em todo mundo, eu fiquei bravo, eu fiquei desorientado. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar um ferro, pelo amor de Deus. Que tipo de homem que sou? Aí, presta atenção. E aí, semana passada, eu falei, não, eu vou entrar num propósito firme aí, que eu já venho numa pegada forte de oração. Eu e alguns amigos. E eu peguei simplesmente e falei assim, não, vamos continuar firme. Vamos entrar com jejum, vamos pra cima. Adivinha o que aconteceu? Fui à noite passar a roupa, que eu passo a noite para ir trabalhar cedo. Peguei o ferro, liguei, falei, vou tomar um copo d'água, depois eu volto. A hora que eu fui no ferro frio. Gente, veio na minha mente automático. Falei, calma aí, que esse negócio tá... Tô lembrando de alguma coisa que aconteceu. E aí eu peguei e lembrei. Falei, rapaz, mas que falta de criatividade. Ele tá usando o mesmo coisinha para querer me desestabilizar de novo.
Só que dessa vez eu tava esperto. Eu falei, não. Eu falei, Vanessa, eu acho que o ferrão queimou, vê lá pra mim. Aí ela foi lá, mexeu. Ixi. Aí na hora que ela falou, ixi, eu falei, eita, nós. Eu falei, meu, como é que eu vou trabalhar amanhã cedo? Roupa tudo amassada. Eu falei, já sei, vou colocar um moletomzão, tá frio mesmo, e bora. Aí no outro dia, comprei o ferro. Então, você tem que perceber as estratégias de desestruturar ou te desanimar, porque é por isso que você cansa. Porque você cai na armadilha. Porque, gente, eu caio. E detalhe, quando você pegar um esquema de uma armadilha dele, ele vai usar a segunda. Quando você pegar as duas, ele vai jogar uma terceira. Ele tem milênios de experiência. Então você tem que ficar atento. Nossa, Getúlio, então milênios a gente nunca vai conseguir. Realmente, você nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir. Porque não somos nós que conseguimos. É Jesus Cristo que consegue. Sempre foi Ele. Nunca foi nós. É Ele que vai estar à frente. É Ele que vai nos conduzir. É através dele que conseguimos vitória. É através do Espírito Santo que nós identificamos que aquela ação ela não testifica com algo bom. Então, eu quero que você pense sobre exatamente isso. Você anda caindo nas armadilhas e fazendo dessas armadilhas serem um looping na sua vida negativo de não te permitir para avançar? Abra os olhos e pense nisso.